A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a Patrícia Menezes e hoje venho trazer uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Desde já, quero pedir para que você deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Me ajude a levar essa mensagem de fé ao coração de outras pessoas que estejam necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a oração, o poder que tem na oração, o poder de Deus reverter as sentenças, os diagnósticos através da oração. E hoje nós vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 20 e o versículo 1, que vai nos falar a história de um rei chamado Ezequias. Vamos dar uma lida? Que diz: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu apraz. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. A gente vai ver nessa história, nessa passagem bíblica, um rei que foi um rei que fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor, agradava o coração de Deus, ele obedecia a Deus, seguia os mandamentos da palavra do Senhor. O rei Ezequias era um rei que temia ao Senhor e ouvia os conselhos do Senhor. Ele removeu, dali daquela nação a idolatria. Ele inseriu ali a graça de Deus para que o povo adorasse tão somente a Deus, a adoração ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E Ezequias, ele vai ficar enfermo. Uma doença o acometeu. E aí a palavra diz que aquela doença era para a morte de Ezequias. Deus vai usar o profeta Isaías, que era o profeta daquela época, onde o Senhor usava ele de uma forma poderosa. Isaías vai até o palácio do rei e vai levar essa notícia para o rei. O rei estava orando em busca da cura, em busca da libertação daquela enfermidade que o assolava. E aí vem o profeta e diz para ele que ele iria morrer. O profeta diz para ele: olha, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Ezequias orava, talvez acreditando que não tinha mais esperança, que a sentença já havia acontecido na sua vida, como de fato tinha acontecido. Ele trazia para Deus, lembrando ao Senhor do quanto ele havia sido fiel, do quanto ele servia ao Senhor em retidão, como ele andava em sinceridade diante do Senhor, como ele tinha agradado a Deus. E ele sabia que Deus, todas as vezes, o livrou da sentença do homem, dos reis poderosos que ameaçavam, que tentavam amedrontá-lo com palavras de destruição. Mas Ezequias, sempre que recebia essas afrontas humanas, que recebia sentenças humanas, ele corria e orava e Deus sempre respondeu a Ezequias. Mas agora Ezequias está recebendo uma sentença do próprio Deus.
E como Ezequias era um homem que sempre foi um homem de oração, que gostava de sempre recorrer a Deus nos seus momentos de dificuldade, ele sabia o caminho da mudança, mesmo recebendo uma sentença de morte do próprio Deus. Ele se prostra diante de Deus, ele ora, ele chora, ele se derrama diante de Deus. Ezequias não sabia o que estava acontecendo, mas enquanto ele orava, Deus estava mudando a história de Ezequias. Enquanto Ezequias perseverava em oração, Ezequias estava gerando o seu milagre e ele não podia ver com os olhos físicos. Mas no mundo espiritual, Deus estava mudando a sentença da vida de Ezequias. Deus estava mudando a história deste homem. Ezequias, ele tocou a Deus com a sua oração. Enquanto ele achava que talvez nada ali estava resolvendo, que nada estava acontecendo, ele perseverou em oração. Ele não desistiu de orar. Ele não desistiu de acreditar que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E antes que o profeta saísse ali do pátio do palácio, antes que o profeta saísse ali do palácio do rei, Deus, ele deu a ordem para que o profeta voltasse até Ezequias e mudasse a sentença que ele mesmo havia dado para Ezequias. O próprio Deus reverteu a sentença. Aí aqui vai dizer, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. O mesmo profeta que levou a sentença de morte é o mesmo profeta que Deus usa para dar sentença de vida. A oração daquele homem teve o poder de mudar a sentença de Deus. Teve o poder de mover o coração de Deus. A oração daquele homem foi uma oração sincera, uma oração de gratidão, uma oração de um coração contrito e quebrantado. E o Senhor diz que Ele não resiste, que Ele não despreza a oração de um coração contrito e quebrantado. Ezequias teve a sua oração ouvida, porque ele não estava pedindo a cura para humilhar ninguém, para pisar em ninguém, para derrotar os seus inimigos, para castigar os seus inimigos. Ele não estava pedindo para que Deus desse-lhe saúde, para que ele se gloriasse diante as outras pessoas ou os outros reinos. Mas a oração de Ezequias tocou o coração de Deus porque foi uma oração de um coração puro, sincero e reto diante de Deus. Deus ouviu a oração daquele homem e mudou a sentença de vida dele. Deus acrescentou 15 anos de vida na vida daquele rei e se cumpriu a palavra do Senhor. E quem sabe você recebeu uma sentença do homem, você recebeu uma sentença de um diagnóstico médico, você recebeu uma sentença de um banco, de uma financeira, você recebeu uma sentença de um homem, mas eu quero te dizer que a sua oração tem o poder de mudar qualquer sentença que foi lançada sobre a sua vida. A sua oração tem o poder de transformar todo diagnóstico, toda sentença que foi lançada de morte, de destruição, de derrota sobre a sua vida. Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele diz, olha, fala para Ezequias que eu ouvi e vi. Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ai, que coisa gloriosa! Que mensagem linda de um Deus que ouve, de um Deus que vê, de um Deus que age. Se você está chorando aos pés dele, ele manda te dizer nesse dia que ele viu a tua lágrima, que ele ouviu a tua oração e que ele vai reverter
toda sentença que foi lançada sobre a sua vida. Não desista de orar, não desista de crer, não desista de buscar, porque Deus ele é poderoso para mudar todas as coisas. O Senhor diz em Jeremias: clama a mim e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clame ao Senhor. Não conte o seu diagnóstico para o homem que não pode te ajudar. Não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Ezequias entendia isso. Ezequias não reuniu imediatamente as pessoas para se lamentar. Oh, coitado de mim. Olha a sentença que Deus me deu. Oh, não, ele não murmurou. Ele não se lamentou. Ele fez o que tinha que ter feito. Ele entendia que a oração tem o poder de reverter qualquer quadro na vida do ser humano. E fique com esta palavra. Deus, ele vai reverter toda sentença lançada sobre a sua vida. O que era para ser vergonha, o Senhor transforma em honra. O que era para ser morte, Deus transforma em vida e vida em abundância. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Espero que você seja tocado e cheio desta palavra. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando.